de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria. Olá, meninas, que alegria, que satisfação ter a sua audiência mais uma vez no nosso programa Tarde das Mulheres. É uma honra poder ter a sua companhia semanalmente. A semana passada nós pudemos rememorar e observar detalhes especiais na vida de uma mulher que muito tem nos ensinado, a Abigail, principalmente sobre sensatez, prudência. E hoje nós vamos dar seguimento a rever, reavaliar, rememorar mais um tão importante assunto. Contudo, antes da gente adentrar nessa questão, gostaria mais uma vez de fazer um convite especial para você que nos ouve nesta hora. Nós estamos já divulgando e aguardando por você no nosso 11º Recanto de Casais, que vai acontecer em Salvador no mês de outubro. Se você deseja participar conosco, tome nota aí do nosso contato 051 981 11 9571. Nós teremos a grata satisfação de lhe passar maiores informações sobre este assunto. Vamos então dar uma observada aqui sobre o que é que nós vamos tratar hoje? Vamos falar sobre domínio próprio. Estivemos vendo sobre aspectos do fruto do Espírito. Nós temos aí no nosso canal, você pode acompanhar uma playlist inteira, a caminhada de uma mulher com Deus. E dentre esses aspectos, nós vemos sobre vários, mas hoje nós queremos tratar sobre domínio próprio. Você é uma mulher que tem domínio próprio? O que será que é necessário? Por que que muitas vezes nos falta no nosso dia a dia o domínio próprio? Por que que muitas vezes com tão pouco você já explode? Ou muitas vezes em momentos em que você poderia glorificar a Deus, tendo uma reação bíblica, nem sempre é assim que acontece, não é? Então eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Nos diz assim, esse é o nosso texto base. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Atente agora e vamos então aprender com muita atenção sobre o domínio próprio. Fique atento. Hoje, então, nós vamos estudar sobre um assunto muito importante, tanto quanto os demais. O nosso texto base, para você que sempre está aí conosco, está lá em Gálatas. Olha aí, ó. Gálatas, capítulo 5, estamos estudando sobre o fruto do Espírito. O que é isso, Cíntia? Já estudamos sobre várias facetas. E hoje nós queremos estudar sobre o domínio próprio. Você é uma mulher que tem um domínio próprio? O que é isso? O que é que te domina? Hoje nós vamos poder, com mais clareza bíblica, aprender sobre esse importante tema. Pois bem, abra aí a palavra de Deus, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 22. E vamos lá ler o nosso texto base. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas
não há lei. Domínio próprio. No seu original, essa palavra significa encrateia, domínio próprio. Você é uma mulher que tem domínio próprio? Hoje nós vamos aprender como poderemos vencer a batalha do domínio próprio. Vencendo a batalha do domínio próprio. Traga o seu coração, traga a sua mente, peça ao Senhor que lhe ajude para você compreender. Compartilha já essa mensagem com outras mulheres antes mesmo da gente iniciar, para que outras também sejam beneficiadas e possam ouvir as verdades do Senhor. Porque o fruto do Espírito Santo, você não pode esquecer que ele é apenas um. Subjugar a si mesmo. Que é isso? É este o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. O que é domínio próprio é subjugar-se a si mesmo. O fruto do domínio próprio é muito poderoso e, aliás, ele é essencial para a vida cristã. Pode ser comparado, se você assim pensar, como que um alicerce de rochas sólidas. Não aquele angu, não é? Tá firme que nem angu. Pensa colocar um prego no angu. Essa pessoa está firme? Não. Agora, quando a gente fala de domínio próprio, a gente lembra de um alicerce, de rochas sólidas que nos sustenta, meninas, durante a jornada que empreendemos em nos assemelhar a Cristo Jesus. Ou seja, a jornada que nós trilhamos nessa caminhada com Deus. Domínio próprio é simplesmente fundamental para que nós possamos ter uma caminhada saudável de uma mulher de Deus. E o que é domínio próprio? A vestimenta espiritual do domínio próprio assemelha-se a uma armadura. Para se colocar em prática, é necessário vestir a farda de guerra e adotar a mentalidade de um guerreiro. Você é uma mulher guerreira? Você é uma mulher que luta, que labuta pelas circunstâncias? Ou você, antes do problema chegar, já se entrega? Olha aí, não importa como você é, o que importa é que nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E o que é domínio próprio? Domínio próprio é o poder de controlar o desejo mediante a intervenção do Espírito de Deus. Nem eu nem você, por nós mesmas, é importante a gente falar isso, tem condição suficiente para poder ter esse domínio próprio de forma nata. Isso vem do Espírito Santo de Deus, por isso que é uma caminhada da mulher com Deus. Mas o grande segredo é que o Espírito Santo de Deus nos habilita e quando ele vem fazer moradia na nossa vida, nós conseguimos, pelo auxílio dele, ter esse domínio próprio. Então nós podemos refrear os instintos com pulso firme por meio de um Espírito, que é o próprio Espírito Santo. É a capacidade que a pessoa tem de se pôr em xeque. Você se põe em xeque? Você se avalia? Você se desafia? Pois é, esse é o domínio próprio. Temos aqui então dois denominadores comuns. Primeiro, autodomínio. O que é o autodomínio? É a autorrepreensão, é o autocomando. É dominar-se a si mesmo. É você querer uma coisa, mas você conversar consigo mesmo. Não, mas eu não vou fazer isso porque isso vai me trazer prejuízos. Eu até poderia fazer isso, mas eu não vou fazer porque isso não é bíblico, porque isso não agrada ao meu Deus. Então veja que a gente vai podendo ter esse autodomínio. Segundo, porque eu falei aqui de dois dominantes comuns, né? Denominantes comuns. Primeiro, o autodomínio. Segundo, o objeto que está sob controle. Que são as nossas paixões, os nossos apetites, os nossos desejos, os nossos impulsos, não é? Os nossos prazeres. Então, nós temos esses dois denominadores comuns. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo relata as obras da carne. Um versículo antes ali do que nós estamos estudando. Certamente, nenhuma de nós deseja ter uma vida marcada por essas obras da carne. Porque se nós nascemos do Espírito, nós devemos andar como Ele andou. E eu tenho certeza que se você não se interessasse pelas coisas de Deus, você não estaria aqui nos ouvindo nesta hora. Então eu tenho esperança de que o seu desejo seja fazer e ter uma caminhada de uma mulher verdadeiramente de Deus. Dentro de cada cristã
certamente é travada, querida mulher, uma batalha entre a carne e o espírito. A Bíblia chega a afirmar que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E que existe uma luta diária e constante. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Por isso que no início a gente disse aqui que o quê? O domínio próprio é como se fosse uma armadura que a gente se veste e personifica como uma guerreira. É assim que a gente vai observar isso aqui. Necessitamos, mulher querida que está aí nos ouvindo, de domínio próprio todos, não apenas todos os dias da nossa vida, mas cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo da nossa vida, em cada área da nossa vida, para que eu e você consiga enfrentar a tentação e possa verdadeiramente glorificar ao nosso Deus. Se você acha que ter domínio próprio é uma vez por ano, é de aniversário em aniversário, de Natal em Natal, talvez você esteja bastante errado ou equivocado. E eu posso afirmar que sim, porque o domínio próprio são as coisas práticas do nosso dia a dia. Quando as coisas fogem do controle, quando a gente monta um plano que não dá certo e que não saiu do jeitinho que você queria, quando você programa as férias e de repente vem outros obstáculos e lhe impedem de participar daquelas férias, quando você já acha que não aguenta mais alguma coisa e de repente vem algo ainda maior. Em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente precisa de domínio próprio. Desde quando a gente ensina um filho, educa um filho, às vezes algumas situações dentro da própria casa, não é? Dentro do próprio casamento. Às vezes você diz, Senhor, não me dá força não, Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu mato. Então a gente nem pede força ao Senhor, a gente pede sabedoria e graça, para que verdadeiramente a gente consiga glorificar ao Senhor. Abra a sua Bíblia, querida mulher, aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, e leia conosco, ou pelo menos acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de nós mesmos? Mas o que é que isso tem a ver com domínio próprio? Tudo a ver. É um dos versículos que a gente vai deixar ele aqui, para que a gente possa estar já analisando sobre várias áreas da nossa vida. E o que é que o domínio próprio faz então, Cíntia? Já estou curiosa, vamos lá. O que é que o domínio próprio faz? Veja, o domínio próprio controla e fiscaliza o eu. O domínio próprio refreia o eu. O domínio próprio disciplina e supervisiona o eu. O domínio próprio governa e comanda o eu. O domínio próprio diz não. Para quem? Para o eu. O próprio eu, né? Ao eu. O domínio próprio diz não ao eu. Então veja que o domínio próprio, ele comanda. O outro, o vizinho, o irmão, o parente, não. O domínio próprio diz respeito ao eu, ao meu coração. E o que é que o domínio próprio não faz? Anteriormente eu falei o que é que o domínio próprio faz. Você tomou nota? Agora vamos ver o que é que o domínio próprio não faz. O domínio próprio não sucumbe à tentação. O domínio próprio, ele não se rende à cobiça. O domínio próprio não participa do pecado. O domínio próprio não se entrega às paixões desse mundo. O domínio próprio não satisfaz a si próprio. Ai, será que clareou? Ficou mais claro? Ou será que ficou mais confuso? Vamos seguir mais um pouquinho. Talvez você consiga entender quando eu conseguir resumir aqui para você rememorar ou relembrar o que a gente já estudou. Veja, de 3 em 3, nós pegamos os bloquinhos de 3, né? Porque se você observar aqui, ó, o fruto do Espírito, Gálatas 6, 22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz. 3, né? Longanimidade, benignidade, bondade. 6.
fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Nós dividimos em 3 bloquinhos. A cada 3 bloquinhos, nós estudamos as atitudes de Jesus, analisando e podendo respaldar com cada uma dessas palavrinhas mágicas e chave aqui. Você lembra disso? Pois bem, as 3 últimas, se a gente parar para pensar, ó, amor, alegria e paz, as 3 primeiras, desculpe-me, diz respeito ao quê? Às circunstâncias da vida. Lembram? Amor, alegria e paz. Vai nos ajudar para que a gente enfrente as circunstâncias da vida. Depois, quando eu falo sobre, a Bíblia fala, não é? Sobre longanimidade, benignidade, bondade, diz respeito ao meu relacionamento com as pessoas, certo? Aí nós estudamos também já, partindo para os 3 aqui, essas 3 palavrinhas mágicas e últimas. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diz respeito a quem? A minha pessoa. Observe que foi tudo muito bem divididinho. Pegando os 3 últimos que a gente viu, quando eu falei fidelidade, fidelidade resumido significa o quê? A força, né? A mansidão significa o quê? Aceite as circunstâncias sabendo que existe um Deus provedor. E o domínio próprio significa não faça. Didaticamente, talvez fique mais fácil para você. Não pense nem faça aquilo que você sabe que é contra a palavra de Deus. Vou repetir. Não é para você fazer aquilo que é contra a palavra de Deus. Por isso que você precisa do auxílio do Senhor. Não seja benevolente demais consigo mesma, né? Achando que você é a coisa mais perfeita desse mundo. A Bíblia diz que o nosso coração não é simplesmente corrupto, mas desesperadamente corrupto. Então a gente não pode ser benevolente conosco mesma. Não faça escolhas fáceis. Não se justifique. Inclua sempre em sua lista milhares e não faça. Que tal você começar a colocar aquilo que é mais tendencioso do seu coração e colocar lá para você poder recordar, lembrar e lhe ajudar. Tem uma agendinha auxiliar, tanto faz ser uma agendinha virtual como uma agendinha escrita, aí vai depender de como você acha que fica melhor. Davi exibe o domínio próprio, porque nós podemos tirar lições sobre o domínio próprio aprendidas com outras pessoas. E essas outras pessoas, eu gostaria de trazer as pessoas da Bíblia, certo? Então eu gostaria de pegar aqui Davi. Davi exibiu o domínio próprio. Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei, passou a ser o objeto de inveja do próprio rei Saul, que tentou inclusive matá-lo por várias vezes, a gente pode ver isso nos registros bíblicos. E o que foi que Davi fez? Davi venceu a batalha do domínio próprio e não fez nada contrário a Saul. E ele teve várias oportunidades, inclusive para matá-lo. Mas por conta do próprio domínio próprio, que certamente existia no seu coração, ele assim não fez. Então o domínio próprio é não fazer. Certo? Eu vou ter esse domínio próprio em determinada área da minha vida. Quais são as áreas que você precisa do domínio próprio? Mas esse mesmo Davi, também em determinada fase da vida, exibiu a falta do domínio próprio, porque isso pode acontecer na minha vida e na sua. Então não se desespere. Ai meu Deus, estou desesperado porque eu errei, eu falhei nisso aqui, né? Olha, Davi teve o domínio próprio em determinado tempo na sua vida, mas eu gostaria de dizer para você que ele também deixou de ter em determinado tempo da sua vida. Quando foi que isso aconteceu? Mas veja que nada é assim da noite para o dia. Veja bem, quando ele adulterou com Batseba, lembra dessa história, né? Ao invés de ele estar na guerra, ele acordou tarde, era para ele estar na guerra, não para ele estar dormindo. Os outros estavam, o próprio marido de Batseba, né? Urias, que era o seu grande amigo, estava na guerra. Davi era para estar lá na guerra. A maioria das vezes, quando a gente erra, é porque a gente está no lugar errado. A gente está fora do prumo. O Davi enviou os seus homens e ficou em casa. Ficou lá, E aí viu o quê? Viu uma mulher, acordou tarde, viu uma mulher, a Bíblia diz que tomando banho, mandou perguntar de quem ela era, para trazê-la,
para poder se satisfazer, para ter um relacionamento com ela. Em vez dele exercitar o domínio próprio, igual como ele fez lá na época de Saul, ele deixou-se dominar por suas paixões. E ali ele pecou contra o Senhor, pecou contra o seu amigo. E aquilo não agradou ao Senhor. Outro personagem da Bíblia, Acã. Você conhece a história de Acã? Acã agiu com deslealdade com as coisas condenadas. Existe uma ordem que não era para se levar nada daquele povo. Acã fazia parte do povo de Deus. O que tiver lá, vocês não levem para casa. Acã achou uma jaqueta de couro bonita, uma jaqueta lá bonita, escondeu e levou. Acã não teve o domínio próprio. Ai, meu Deus, mas por tão pouco. Às vezes é por tão pouco que a gente peca contra o Senhor, não é verdade? Acã foi por conta de uma jaqueta, agiu com deslealdade, não foi fiel em relação às coisas condenadas e tomou ilegalmente para si aquilo que não lhe pertencia e não seguiu a ordem ou aquilo que o Senhor já havia determinado. Josué então o confrontou e Acã explicou: quando eu vi entre os despojos uma capa babilônica, né? Era assim que está no texto, e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Josué capítulo 7, verso 21. Então você observa que o domínio próprio é algo fundamental na nossa vida. Os desejos, as intenções, as motivações do nosso coração nos levam muitas vezes a fazer parte das coisas condenadas, ilícitas, ou até outras que são lícitas, mas que não convém para uma mulher que é cristã. E aí, se a gente for mais um pouquinho, a gente pode ver algumas lições sobre o domínio próprio aprendidas também com outras pessoas da Bíblia. Quem, Cíntia? José. José e a mulher de Potifar exibem respectivamente domínio próprio e, obviamente, a falta de domínio próprio. José tendo domínio próprio e, na mesma cena, a esposa de Potifar sem o domínio próprio. A mulher tinha, aparentemente, uma vida vazia e fútil, como muitas mulheres hoje, né? Até o dia que viu José. E ela começou a se insinuar para José, se você não conhece essa história. E José já tinha tido uma vida muito sofrida, mas José, tudo que colocava a mão, Deus o abençoava. José era um homem assim que eu tenho uma verdadeira admiração, um homem bíblico, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que fazia tudo conforme o Senhor lhe mandava. Foi muitas vezes injuriado, muitas vezes pagou um preço alto, inclusive aqui, por ser fiel ao Senhor. Ela olhou para José e o cobiçou, e olhou e disse: deita-te comigo. E interessante que José diz assim: como faria eu tamanha coisa contra o meu Deus? Observem a visão de José. José já sabia que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele poderia dizer: como é que eu posso fazer isso contra o seu marido? Mas ele diz: eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? José fez uma escolha. José optou por agradar a Deus. E eu tenho certeza que a esposa de Potifar deveria ser bonita, arrumada, cheirosa. Era uma excelente oportunidade para José. O marido nem lá estava. Observe como as coisas são. E José simplesmente foi capaz de resistir às investidas malignas daquela mulher. Homem que é homem consegue fazer isso, mulher que é mulher também. Isso não é coisa mais só de homem. Cuidado, tem muita mulher olhando o que não deveria olhar, tem muita mulher que não sai de casa, mas que tem sérios problemas nessa área. Você precisa pedir ao Senhor auxílio e domínio próprio. É uma decisão do seu coração. Vemos uma instrução básica quando a gente observa esse relato. O olhar gerou o pensamento, que gerou a ação. Não foi assim com Eva também? Aliás, a maioria dos nossos pecados. E viu Eva que aquela fruta era agradável aos seus olhos, foi lá e pegou. Observe, normalmente os pecados vêm através dos órgãos dos sentidos. Ouviu, viu, sentiu o cheiro, não é?
Já parou para observar isso? A ação é uma consequência. Às vezes já pecou no coração, não é assim que a Bíblia fala? Frutos da obra da carne, que está bem pertinho, aí também em Gálatas, no mesmo capítulo, um pouquinho antes do que o que nós estamos estudando. Por que José permaneceu firme? Talvez você possa perguntar. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? Você encontra no versículo 9 do texto aí de Samuel. Observe como José se manteve firme. Você vai poder ter todo esse relato, Gênesis não é Samuel, Gênesis capítulo 39, no verso 9 você vai encontrar. Nós passamos aqui, se você começar a ler a partir do verso 7, você já vai entender aí esse contexto. Então veja que uma situação com dois personagens, um teve domínio próprio, dominou o eu. Por quê? Porque havia o temor do Senhor. Ah, Cíntia, mas eu quero, mas eu não posso. Ah, mas eu quero, mas é bíblico? Não. Por isso que o temor do Senhor deve existir no meu e no seu coração para nos nortear. Em última análise, domínio próprio é exercitar a força interior sobre a direção de um sólido julgamento que nos possibilita fazer, pensar e dizer coisas que são agradáveis a Deus. Já nos diz o nosso estimado Jerry Bridger. Você é uma mulher que tem domínio próprio? Ou tudo que lhe oferece você, me ofereceu, o problema foi do outro, não é meu? Nós temos uma luta, eu tenho certeza, para poder obter o domínio próprio. Quais são as suas lutas em relação ao domínio próprio, minha amiga que está aí nos ouvindo nessa hora? Vou poder relatar algumas coisas aqui. Você tem domínio próprio sobre a alimentação? Você já parou para pensar, é a alimentação. Eu vou comer, por quê? Porque eu quero comer, mas eu estou com fome? Tô. Minha barriga está roncando? Não. Então eu ainda não estou com fome, eu estou com vontade de comer. É diferente. Primeiro a gente come com os olhos, com o cheiro, né? A gente sente o cheiro. A gente vê, aí a gente tem vontade de comer. É tanto que não é aconselhável, olha, nunca vá para o supermercado fazer compras se você estiver com fome, porque você vai gastar o dobro. É ou não é? Você já prestou atenção nisso? Quem é que lhe domina? Você domina a comida ou a comida lhe domina? É uma pergunta que eu deixo para você. Você tem domínio próprio sobre a sua forma de se alimentar? Você muitas vezes está com suas taxas alteradas, você está insatisfeita com o seu corpo, mas você não tem um domínio próprio e deixa elas lhe dominar. Eu já indiquei para vocês um livro muito bom chamado Amo Comer, Odeio Comer, com respaldos bíblicos, inclusive, do porquê que nós devemos cuidar bem da nossa alimentação, inclusive do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É a comida que ele domina ou você que domina a comida? Isso você precisa começar a observar na sua vida. Será que você não está comendo as suas emoções? Se está triste, come. Se está feliz, come. Se tá em alguma circunstância diferente, come. Só um pouquinho. Eu devo comer o proporcional àquilo que eu devo ingerir, que eu devo queimar de calorias, que tem os nutrientes necessários para que eu tenha força. Para que eu tenha força? Para me amostrar nas redes sociais? Não, que eu tenha forças para servir ao meu Deus maravilhoso, que é o Criador da minha vida, e por Ele vale a pena a gente viver e vale a pena a gente servir. Quais são as suas lutas em relação ao domínio próprio? Já coloquei aqui, comida? E os seus pensamentos? Será que você domina os seus pensamentos? O maior campo de batalha que você pode ter não é em outro lugar a não ser na sua mente. Nós temos muitas mulheres que não têm saúde mental, que a mente está adoecida. É triste falar isso. Observe as suas ações. Observe se você tem saúde mental, se você é uma mulher equilibrada, se você é uma mulher mansa, se você é uma mulher tranquila, se você domina os pensamentos, se você domina o seu medo, se você reage ou não reage de acordo com as Escrituras. Eu estou trazendo algumas situações da vida prática para você observar se você, de fato, tem domínio próprio. Outra coisa, você tem domínio próprio quando se fala de finanças, de dinheiro?
Quando se fala de bens, quando se fala de consumo, não, Cíntia, é só hoje a promoção. Querida, promoção tem todos os dias. Você já parou para pensar isso? Todo dia tem uma promoção diferente. O Senhor nos dá 100%, 10% devolvemos a Ele, 90% precisamos administrar bem. Inclusive, a mulher que é reformada é uma mulher que tem sempre, não se gasta tudo que ganha, tem sempre uma reserva para uma hora que precisar, um incidente, um acidente, para ter com que acudir ao necessitado. Você trabalha, 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 trabalha e nunca tem nada. Ai, não tem tempo nem de ir à igreja, não tem tempo nem de buscar o Senhor, porque trabalha, trabalha, vive, não vive para trabalhar, trabalha para viver. É o contrário, não trabalha para viver, vive para trabalhar, né? Vive para trabalhar, mas não consegue nem pagar as prestações em dia. Você vive esse mês gastando dinheiro de 3 meses seguintes, 4 meses seguintes. Não, eu tenho um cartão de crédito. Só pode ter cartão de crédito quem tem domínio próprio. Você é uma mulher que tem domínio sobre as finanças, mas Cíntia, eu não ganho muito. Não importa, querida, quanto você ganha, você pode viver com um salário mínimo. Você sabia disso? E ainda ter a sua poupança, e ainda ter os seus investimentos. Quem controla o pouco vai poder saber controlar o muito. Nós não podemos ir além do que aquilo que o Senhor de fato nos dá. Quer ver outra coisa? Você tem domínio próprio sobre as redes sociais, internet, WhatsApp, Facebook, Instagram. Quanto tempo você gasta nisso aí? Se você não tem domínio próprio, é melhor você colocar um tempozinho, um alarmezinho para que você consiga verdadeiramente poder se autodisciplinar, ter uma ajuda ou uma agenda auxiliar para que você consiga ter esse domínio próprio, para que você consiga observar, olhar para a comida e dizer, não é a comida quem me domina, sou eu quem domina a comida. Vou contar um segredo para vocês. Algum tempo atrás eu estava insatisfeita com os meus quilinhos, há uns 2 anos e meio atrás. E eu precisei tomar uma decisão, não quero ficar reclamando que eu estou acima do peso, que eu estou com as taxas já ficando alteradas. Qual é a decisão que eu precisava tomar? Ou eu ficava daquele jeito, ou eu resolvia mudar a minha forma de viver. Busquei auxílio do Senhor, fui dar um estudo em uma das nossas congregações lá na fronteira. Cheguei lá, as mulheres já estavam mais fininhas, né? Já estavam com um corpinho diferente. Eu pensei, o que aconteceu por aqui? Fui falar sobre Raab, inclusive, me lembro bem desse estudo, e pensando que terminar, eu já tinha que dar um estudo em outro lugar, mas eu vou conversar com as meninas. E conversando com elas disseram, a gente teve um auxílio de uma irmã nossa que chegou aqui na igreja, enfim, é da área. E eu falei, eu quero o contato dessa irmã, precisei pedir ajuda. E aí, contratei o serviço dela e ela me fazia orientação via telefone mesmo. Cíntia, você vai precisar fazer isso, isso e isso. E eu comecei a fazer em casa. Eu quero dizer para você, talvez você fique se justificando o tempo inteiro, que eu sou como a maioria de vocês. Eu cuido da casa, além de tantos outros trabalhos fora. Eu cozinho todos os dias, eu tenho 3 filhos, então eu sentia o cheiro da comida e eu precisei pedir ao Senhor que me desse muito domínio próprio, porque eu precisava cuidar melhor da minha saúde e eu precisava ter mais saúde para servir melhor ao Senhor. Resumindo a história, foram eliminados 25 quilos, eu aprendi a dominar a comida. Gente, eu como, viu? Eu como. No dia que eu passo um pouquinho, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu já passei mais de 2 anos e meio, graças a Deus, né? Aquele período, porque não é tão fácil eliminar e mais difícil ainda é manter. Então, estou trazendo exemplos práticos para você encher o seu coração de esperança e dizer para você que o Senhor nos dá. Você precisa reconhecer as suas fraquezas e pedir o auxílio do Senhor. Eliminados os 25 quilos, mantemos os 25 quilos já caminhando para o 3º ano, continuo cozinhando todos os dias, né? Tenho 3 filhos, tenho marido, tenho inclusive a minha sogra, visitas, cunhadas, enfim, mas aprendi a arte de dominar a comida baseado no que a Bíblia me fala. E assim vai também com os nossos pensamentos, com as nossas finanças, com a internet, com o consumo.
Você acha que é bonito uma mulher cristã ficar devendo? A Bíblia diz: a ninguém deveis a não ser o amor. Finanças é algo totalmente espiritual, minha amada mulher. E aí daria um outro estudo. A gente precisa fazer as escolhas certas. É um outro tema para um estudo, não é? O que é que você acha? Olha, acho que vai render isso aí, ó. Já parou para pensar? A gente estudar um livro, Como Fazer Escolhas Certas? O que é que você acha? A vida é feita de escolhas, desde quando acordamos até quando vamos dormir. Então a gente precisa aprender a escolher, como Maria, sempre a melhor parte em várias áreas da nossa vida. Mas aí é um outro estudo. Vamos seguir aqui, vamos voltar para o domínio próprio, né? Eu gostaria de colocar aí e encher o seu coração de esperança e ensinar para você como é que se cultiva o domínio próprio. Primeira coisa que você tem que entender: comece com Cristo. Não é sozinha, é com Cristo. Tem nome. Tem nome. Cristo Jesus. Como é que eu cultivo então, Cíntia, o domínio próprio? Me ajuda aí. Toma nota. Comece com Cristo. Segundo, controle os seus olhos. Cuidado, olhinho, o que vê, porque Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Lembra? Conhece a musiquinha? Eu particularmente cantava na escola dominical desde pequenininha. Controle. Normalmente as ações dos nossos pecados, elas aparecem depois que nós olhamos. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, ou seja, os homens cristãos foram buscar mulheres no mundo para se casar. Eva viu a fruta, olha aqui, Davi viu Batseba, e assim a gente precisa controlar. Os olhos é a porta da alma. Como é que andam os seus olhos? Como é que anda os seus olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Peça ao Senhor que cure os seus olhos, que faça você enxergar a caminhada da mulher que Ele deseja que você seja. Vamos seguir mais um pouquinho. Estamos aprendendo a como cultivar o domínio próprio. Primeiro, comece com Cristo. Depois, controle os seus olhos. Terceiro, ocupe-se. Tem muita mulher desocupada. Mente desocupada é a oficina do diabo. Ocupe-se, permaneça ocupada. Como é que você tem gastado as suas 24 horas? Observe como é que você tem gastado, divida em blocos. Ocupe sua mente, querida. Vai limpar a casa, vai organizar as coisas, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, vai se projetar mais no trabalho, vai fazer horas extras, vai montar estudos, vai servir na casa do Senhor, vai fazer um bolo e dar para o vizinho, vai ligar para a avó e dizer o tanto que ama e se ela está precisando de alguma coisa, vai cuidar dos filhos, vai fazer a sobrancelha. Olha, vai ocupar o seu tempo. Oficina, mente vazia, oficina de Satanás. Então ocupa sua mente, mas não ocupa com bobagem. Ocupa com coisas de valor eterno. Ocupa sua mente com a palavra de Deus. Se você não parar todos os dias para orar, você já está com o seu dia perdido. Mas Cíntia, eu tenho muitas coisas para fazer. Então você precisa orar mais. Não é o contrário. Ai, não tive nem tempo de orar. Não, filha, se você tem mais coisas para fazer, você precisa orar mais para que Deus lhe dê mais graça e mais sabedoria. Gaste seu tempo servindo ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mas eu já estou mais idosa, mas tem muita coisa para você fazer ainda. Enquanto o Senhor deixar você permanecer viva aqui, é porque Ele tem planos para a sua vida e você pode ser útil no reino de Deus. Como é que eu cultivo o domínio próprio? Comece com Cristo, cuidado com o que você vê, ocupe a sua mente, diga não, aprenda a dizer não. Isso aqui eu posso, mas eu não quero. Quando eu estava no período da faculdade, uma das colegas minhas falou: Cíntia, eu nunca vi, olha, a gente fazendo faculdade de matemática, cansada. Vamos tomar uma cervejinha? Eu falei, não. Ela falou, tu não bebe porque tu é crente, né? Aí eu olhei para ela assim e falei, não. Peguei assim a latinha de cerveja dela e falei, olha, eu poderia tomar essa cerveja, mas eu não quero, porque não me escraviza. Eu não costumo, nunca tomei cerveja, não tenho interesse, eu acho que não preciso. Então eu não sou escravo do pecado. Agora eu duvido você deixar ela e não tomar ela. Não, minha cervejinha não. Então você diz não a coisas, aprenda a dizer não, não diga sim a tudo. Isso vai fazer com que você fortaleça o seu domínio próprio. Querida, não tem como cultivar o domínio próprio sem oração. Orai e orai sem cessar.
Ore. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore e ore sem cessar. E o Senhor, nosso Deus, gracioso, há de nos dar superabundante graça para nós resistirmos às tentações e podermos glorificar o seu santo nome em cada atitude que nos aparece, e não é uma nem duas, porque o domínio próprio a gente precisa ter em cada milésimo de segundo, não é verdade? E encerramos então aqui mais esse assunto maravilhoso, aprendendo com a palavra de Deus a como vencer a batalha do domínio próprio. E o meu desejo é que você seja uma mulher forte, e a nossa fortaleza está em Cristo Jesus. Nós não somos fortes porque nós temos algum poder, não. E nós também não fazemos as coisas porque acreditamos no poder da oração, não. Nós oramos porque nós dependemos do Senhor. O poder não está na oração, mas está naquele que ouve as orações. E o Senhor quer fazer de nós mulheres cheias de domínio próprio, mulheres mais valentes, mulheres que sabem dizer não para o pecado e sim para Deus. Que Ele em Cristo nos abençoe, que você esteja sendo sempre edificada e fortalecida com a sua santa palavra. E eu gostaria de, antes de encerrar, orar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque já estamos quase concluindo esse estudo maravilhoso, baseado em Gálatas 5, estudando sobre a caminhada da mulher com Deus. Quanta riqueza a tua palavra nos deixa. Senhor, nós somos fracas, nós somos pequenas, mas tu és um Deus grande, um Deus forte que pode nos ajudar. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a termos domínio próprio. Quando a tentação chegar, a dizer não, nos ajuda a permanecermos firmes, fiéis, Senhor, àquilo que nós temos aprendido, para que verdadeiramente o teu nome seja engrandecido. Recebe a nossa gratidão por esse tempo tão rico e oportuno, e abençoa cada uma dessas queridas mulheres que nesta hora nos acompanham, que estão nos ouvindo. Fortalece, Senhor, enche os seus corações de esperança, derrama a tua graça, santifica os nossos lares, porque nós precisamos do Senhor. Nos dá, Senhor, uma mente saudável, uma saúde física saudável, uma saúde mental saudável, uma saúde emocional saudável, para que nós possamos verdadeiramente glorificar o teu santo e excelso nome. Recebe a nossa gratidão por esse tempo precioso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você conseguiu rememorar? Você conseguiu aprender aquilo que o Senhor deseja para cada uma de nós, mulheres? Como almejamos ter mais domínio próprio? Como precisamos colocar em prática todas essas verdades que o Senhor tem nos ensinado? E você, consegue fazer uma autoavaliação? Observar se de fato você tem vivenciado todas essas verdades bíblicas que o Senhor tem nos orientado? Não perca a esperança. Através do Espírito Santo de Deus, Ele é capaz e Ele é suficiente para nos trazer todo esse domínio próprio que nós tanto precisamos. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos muito, muito, muito especiais, né? Vamos aqui. Gostaria de deixar abracinhos para vocês aí que estão em Minas Gerais, as mulheres mineiras, de forma especial a Lloyd, a Maria Aparecida, que tem nos acompanhado lá de Itajubá, uma cidade diferente aqui, não é? Uma cidade querida por nós também. A nossa querida Moab, a Grace, essa região toda aí do Triângulo Mineiro, que Deus continue abençoando essa sinodal querida e todas as mulheres que têm nos acompanhado, né? Também queremos deixar um abracinho para você, Marcela, que mora aí em Tocantins. Foi muito bom ter seu contato, ouvir a sua voz. Espero que você já, se não recebeu ainda a Bíblia, da caminhada bíblica, já esteja recebendo, né? Também queremos deixar um abraço muito especial para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Como são muitas mulheres que nos acompanham, eu não vou informar os nomes, eu vou deixar um abracinho pelas cidades, a começar da minha cidade aqui de Canoas, né? Cidade que a gente fala. Um abraço muito especial para vocês, meninas fiéis, que têm nos acompanhado semanalmente, que têm orado por nós, que têm nos auxiliado.
A toda a Igreja Presbiteriana de Canoas, receba o nosso abraço. A nossa capital, Porto Alegre, Gravataí, lá na Serra Gaúcha, né, Veranópolis, Canela, Garibaldi, Farroupilha. E aí a gente parte para outras regiões, já na fronteira. A nossa cidade ali em Bagé, nossa congregação, onde estivemos recentemente comemorando 5 anos no avanço missionário. Como foi bom rever cada uma de vocês, né? E quero deixar também um abraço especial àqueles pontos iniciais que estão já com algumas mulheres, já inicia-se uma presença presbiteriana ali. Dom Pedrito, né, Luana, também ali com a Juliana, que tem estado ali bem pertinho na cidade de Candiota. Santa Cruz do Sul, Alessandra e todas as meninas, a Ivanice, da Igreja do Pastor Everson, que Deus continue abençoando a vida de vocês também. Lajeado, bem ali pertinho, Uruguaiana, nossa querida Cleia, São Gabriel, né, também a nossa querida congregação, todas vocês, na pessoa da Eliane, recebam o nosso abracinho. Tramandaí, na pessoa da Kátia também, e as mulheres que aí estão. Sapucaia do Sul, Sapiranga. Nós também queremos deixar um abracinho para Montenegro, para Rio Grande, para Santo Ângelo e todas as cidades que compõem, que têm tido uma audiência aí referente ao nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço também para você, Doris, na cidade de Aceguaí, que fica aí na fronteira com o Uruguai. Foi maravilhoso te ver e foi maravilhoso, é sempre maravilhoso ter a sua audiência. Que Deus em Cristo lhes abençoe e um forte abraço para vocês. Nós queremos aguardar por você na próxima semana. E agora, o que é que nós vamos rememorar? Uma outra série muito importante chamada Decisões Acertadas. O nosso tema é Decidindo Descansar na Soberania de Deus. Teremos uma participação muito especial de uma mulher muito querida que estará compartilhando conosco a vivência na prática de algumas perdas pessoais, de pessoas amadas por ela e que nós possamos atentar e aprender, porque quando essas circunstâncias chegam na nossa vida, nós também precisamos glorificar a Deus apesar da dor, da saudade, sabendo que o nosso Deus é um Deus Emanuel. Eu aguardo então por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como